Para Isaac Newton, o tempo era absoluto, uma sequência de eventos que batia no mesmo ritmo para todo o universo. Einstein provou que isso estava errado. O ritmo do tempo muda dependendo da velocidade e da gravidade. Aqui nasceu o erro de interpretação. Como o ritmo mudava, os cientistas concluíram: então o tempo é uma dimensão maleável. Mas a lógica nos oferece uma saída muito mais elegante e simples. O tempo não é uma dimensão que estica, porque ele é uma sequência de eventos em reação em cadeia infinita, manifestando-se desde as menores escalas subatômicas até as vastas estruturas galácticas. Nada no universo observável permanece em estado de repouso absoluto. Das vibrações incessantes das partículas subatômicas às órbitas complexas das galáxias, a realidade é composta por movimento e transformação constante. Cada deslocamento de uma partícula do ponto A para o ponto B representa um passo discreto e necessário em uma sequência causal. Se todos os processos físicos que liberam energia ou geram movimento ocorrem através de etapas sucessivas, o tempo é o conceito que designa esse encadeamento de fatos. Ao aplicar o princípio da parcimônia, conhecido como a navalha de Ockham, conclui-se que a explicação mais econômica e lógica é aquela que identifica o tempo com a própria sucessão de movimentos da matéria. Criar uma quarta ou quinta dimensão invisível, maleável e independente da matéria, constitui um excesso interpretativo que complica desnecessariamente a ontologia da natureza. Para ilustrar essa perspectiva, considere-se um exemplo cotidiano: o ato de caminhar até uma residência e sentar-se. Essa sequência de eventos constitui a linha temporal do observador. Através da ordem dos fatos, é possível discernir o que ocorreu antes ou depois, sem a necessidade de recorrer a uma entidade externa chamada tempo. Ao transpor essa lógica para o domínio subatômico, o raciocínio permanece o mesmo. Embora as interações nesse nível ocorram em velocidades que transcendem a percepção humana, é possível conceber intelectualmente seus deslocamentos como uma série de posições instantâneas. As partículas mudam de posição momento a momento, marcando suas próprias sequências de eventos com altíssima frequência. Uma vez que o macrocosmo é constituído pelo mundo subatômico, o tempo macroscópico nada mais é do que o somatório sincronizado dessas infinitas sequências de eventos fundamentais. Esta abordagem elimina paradoxos temporais e devolve ao universo uma estrutura de causa e efeito que a física teórica frequentemente negligencia. Ao entender que o tempo é o registro da sucessão de eventos, percebe-se que ele é irreversível por definição, pois uma sequência de fatos consumados não pode ser desfeita sem violar a própria existência da matéria que a compõe. A dilatação do tempo, portanto, não é uma alteração na geometria do universo, mas uma mudança na velocidade com que os eventos se sucedem dentro de um sistema material específico quando submetido a variações gravitacionais ou aceleração. Diferente da definição de tempo métrico, estabelecida por convenções humanas para a marcação de eventos sociais e científicos, a natureza do tempo, como realidade ontológica, permanece um campo pouco explorado de forma rigorosa pela divulgação científica. Frequentemente, a mídia e os canais de popularização da ciência utilizam títulos sensacionalistas, como "O tempo não existe", para descrever fenômenos complexos da física moderna. A ciência contemporânea tendeu a descartar o tempo como uma sequência linear de eventos ao compreender que ele possui um caráter relativo e não absoluto, conforme proposto por Einstein na teoria da relatividade geral. Contudo, essa descoberta não refuta a natureza do tempo como uma sucessão de fatos físicos. Ela exige apenas uma reinterpretação que harmonize a lógica causal com as observações da relatividade. A ciência moderna utiliza a dilatação temporal observada em relógios atômicos como a prova definitiva de que o tempo é uma dimensão física maleável. Sob uma análise lógica e ontológica, contudo, a interpretação desse fenômeno assume um caráter distinto.
No experimento padrão, relógios de césio de altíssima precisão, quando submetidos a altas velocidades ou posicionados em campos gravitacionais intensos, apresentam uma marcação temporal discrepante em relação aos seus pares que permanecem em repouso na superfície terrestre. A interpretação predominante sugere que o tempo, enquanto tecido dimensional, dilatou-se. Entretanto, ao aplicar a lógica da sequência de eventos, percebe-se que o átomo de césio não está realizando uma viagem para o futuro. O que ocorre, de fato, é que a intensidade do campo gravitacional ou a energia de aceleração interferem diretamente na frequência de oscilação do átomo. Uma vez que o tempo é definido como o passo a passo dos eventos materiais, se o átomo oscila mais devagar devido a uma interferência física externa, a sequência de eventos desse sistema específico foi desacelerada. Da mesma forma, um astronauta situado nas proximidades de um horizonte de eventos de um buraco negro preservaria sua juventude biológica, não por ter mudado sua posição em uma dimensão temporal, mas porque sua frequência biológica, química e atômica foi reduzida. O ritmo de sua existência, ou seja, sua sequência de eventos moleculares, foi fisicamente retardado em relação ao observador externo. É imperativo distinguir o estiramento de um corpo físico por tensões mecânicas convencionais da dilatação de um sistema causada pela curvatura espacial, enquanto um objeto sólido é deformado por pressões e trações externas que desafiam sua coesão molecular na vizinhança de grandes massas. Ocorre o que se pode designar como estiramento harmônico. Nesse fenômeno, o recipiente espacial que abriga a matéria sofre uma alteração em sua métrica. Como consequência, o observador e seus componentes atômicos expandem-se em harmonia com o próprio espaço que ocupam. No entanto, essa harmonia possui limites físicos intransponíveis. À medida que um corpo se aproxima de um gradiente gravitacional extremo, como o de um buraco negro, a distorção da métrica espacial torna-se tão severa que a integridade das forças moleculares é superada. O resultado é a espaguetificação, processo que representa o colapso da estrutura física quando o estiramento do recipiente excede a capacidade de coesão da matéria, em escalas humanas, e sob condições de exposição moderadas, esse efeito é infinitesimal. Trata-se de uma dilatação sutil, muitas vezes na ordem de nanômetros, que estica a matéria de forma homogênea. A relevância desse efeito espacial é tão mínima em condições cotidianas quanto o seu efeito temporal. Um exemplo notável é o caso dos astronautas Scott e Mark Kelly. Após passar quase um ano a bordo da Estação Espacial Internacional, Scott Kelly retornou à Terra apresentando uma diferença temporal de poucos milissegundos em relação ao seu irmão gêmeo. A interpretação divulga que Scott tornou-se mais jovem, porém, sob a ótica da sequência de eventos, ele apenas se preservou melhor. A frequência das interações subatômicas em seu corpo diminuiu levemente devido à velocidade orbital e à diferença gravitacional, afetando o decaimento celular e as reações químicas orgânicas. Não houve uma dobra espacial que permitisse uma viagem no tempo. O que ocorreu foi um retardamento físico da sucessão de fatos biológicos. Essa insignificância perceptiva assemelha-se ao efeito das forças de maré exercidas pela Lua sobre a Terra. Embora a massa lunar seja capaz de deformar o planeta e deslocar oceanos, um indivíduo na superfície terrestre não sente essa alteração de forma direta em seu corpo, pois o efeito é distribuído e insignificante em pequena escala. Contudo, em corpos de proporções estelares ou em ambientes de gravidade extrema, a métrica matemática envolve magnitudes imensamente maiores, transformando o estiramento harmônico no fator dominante da dinâmica do sistema. O erro dos cientistas não foi a matemática de Einstein. As contas podem estar certas. O erro foi a interpretação. Eles pararam de ver a sequência de eventos e começaram a ver uma geometria mística.
Se o tempo é uma sequência de fatos consumados, ele é irreversível por definição. Você não pode voltar em uma sequência que já aconteceu, porque os átomos que formavam o passado já se moveram para formar o presente. Isso quer dizer que, para voltar ao passado, teríamos que rearranjar toda a posição anterior de sequência de eventos de cada partícula da realidade. Isso por si só exigiria que a realidade tivesse uma memória dos eventos, uma linha do tempo, e isso é uma contradição com a entropia. Porém, o tempo como sequência de eventos não possui uma linha. Ela é apenas o momento atual sequenciando eventos desde o mundo subatômico até as escalas mais perspectives. O passado já aconteceu e só existe na memória das testemunhas, sejam eles tecnológicos ou consciente. O futuro é apenas o resultado dos eventos já concretizados. Imagine uma situação: um astronauta na borda de um buraco negro. Já sabemos os efeitos. Ele retorna à Terra e percebe que décadas ou até séculos se passaram enquanto ele esteve lá, mas ele permanece jovem. A interpretação atual é de que eles estavam em dimensões de tempo diferentes, mas na verdade, o astronauta, ao entrar dentro do espaço que gera o fenômeno conhecido como dilatação temporal, reduz a sequência de eventos subatômica, que reflete no seu organismo, que diminui a frequência de eventos de toda a matéria ali presente. Se fosse possível comparar a sequência de eventos do astronauta diretamente com as pessoas da Terra, nós veríamos seu coração bater mais devagar, sua respiração mais lenta, até mesmo suas sinapses cerebrais mais lentas. Mas para o astronauta, ele não sentiria nada. Para ele, a experiência seria de que nenhum efeito aconteceu porque até suas sinapses cerebrais estão na frequência certa, na mesma frequência do sistema geral. É uma experiência parecida com a criogenia. O astronauta apenas se preservou melhor durante a viagem. Isso, claro, desprezando a força gravitacional, que não permitiria a um humano ser afetado com essa magnitude sem ser esmagado. A sequência de eventos pode reduzir a frequência de seus eventos a escalas de tempos absurdas, de uma forma que tudo pareça congelado para um observador externo, mas ela não pode de fato parar. Isso sim gera um paradoxo lógico, o qual nós vamos explorar no próximo vídeo: a diferença entre realidade e universo.